Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Jefferson disse que eu poderia tirar aqui, então eu vou me sentir à vontade, viu? Para tirar aqui. Acho que foi. Meus irmãos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Desde quando iniciou esse trabalho, essa parceria com a congregação aqui da Ponta, é sempre uma alegria para nós saber de vocês, do trabalho que tem feito aqui. Deus iniciando com o pastor Jefferson, um grupo menor, Deus foi acrescentando mais, e logo em breve nós já estamos pensando, né, pastor Jefferson, orando, vocês também certamente, em outro local mais espaçoso. Vamos orar para que Deus faça esse milagre e logo vocês estejam em outro local, podendo cultuar a Deus de forma melhor, estrutura para as crianças, até aqui para o templo também. Que Deus abençoe vocês, em nome de Cristo Jesus. Nós sempre estamos orando, como Ciba, por vocês aqui, colocando o trabalho aqui diante de Deus. Certamente no tempo de Deus, Deus vai agir. E o nosso sonho próximo agora é um terreno para construir um local fixo, e permitindo Deus, logo em breve isso vai acontecer. Não sabemos como ainda, mas sabemos que Deus pode fazer isso, amém? Então, para minha satisfação estar aqui com vocês, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, então, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo, do verso 1 ao verso 14, então gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, no celular de repente, ou físico aí, para acompanhar a exposição do texto. Apocalipse capítulo 5, nós iremos ler dos versos 1 ao verso 14. Verso 1 diz assim: Palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se achou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então dos anciãos me disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez? Deus soberano, nós mais uma vez estamos em tua presença para rogar que o Senhor fale aos nossos corações à luz da tua palavra. Esse é um texto que há muito tempo o Senhor já tem falado comigo, e eu peço que o Senhor fale também ao coração do teu povo, que possamos nessa noite sermos confrontados, consolados, que a tua palavra possa produzir o resultado, Senhor, para o qual o Senhor quer nessa noite. Os corações que aqui estão possam estar abertos a ouvir a mensagem do Senhor.
Teu povo chegou aqui e precisa de respostas, Senhor. Teu povo está aqui e quer ouvir a tua voz. Então me usa, Deus, como um canal de bênção para que a tua igreja seja edificada. É essa a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler se encontra no livro de Apocalipse. Não sei quantos aqui já leu o livro de Apocalipse ou leu partes desse livro. É sempre encantador ler Apocalipse, porque é um livro de símbolos, de sinais, e há muitas interpretações, medos, receios. Tem pessoas que não gostam de ler, dizem, não, nunca li Apocalipse, eu tenho medo. Eu tenho medo daquela besta que sai do mar, que tem 7 chifres. Eu tenho medo daquela mulher que é perseguida pelo dragão, então eu não gosto nem de ir para aquele livro. Tem gente que diz, não, eu gosto de ir porque eu gosto de histórias, eu gosto de me encantar com o que está ali. Mas, meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito com o objetivo de trazer esperança. O livro de Apocalipse não é um livro de medo, não é um livro de que nós possamos olhar para ele e ter receio de se aproximar dele. Pelo contrário, o livro foi dado para trazer esperança ao povo. Então, quem escreve esse livro é o apóstolo João, provavelmente o último dos apóstolos de Cristo vivo. Todos os outros já tinham morrido pela espada do Império Romano, e somente João está velho, provavelmente preso na ilha de Patmos, e agora recebendo a revelação. Então, o contexto que João escreve aqui é o contexto de perseguição. A igreja está sendo perseguida. O louco Nero já tinha colocado fogo na cidade de Roma, matado várias pessoas e colocado a culpa nos cristãos, e por causa disso muitos dos nossos irmãos foram mortos. A história conta que teve tanta morte nesse período que eles não tinham mais madeira para fazer as cruzes, para pendurar o povo. Eles então procuraram outra forma de matar o povo. Então a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo assolada, os apóstolos estão mortos. João é o único, provavelmente já velho, preso na ilha de Patmos. João está vendo as coisas a partir da terra, e ele está vendo todo esse caos que está acontecendo na igreja, e ele está aflito por isso. De repente, Deus chama João a olhar para as coisas não mais a partir do olhar da terra, mas a partir do olhar do céu. Isso é encantador. E quando a gente olha as coisas a partir do olhar da terra, nós vemos guerras, rumores de guerra, aflições, desesperos. Mas quando a gente olha a coisa a partir da ótica de Deus, aí as coisas mudam. Então João é convidado, capítulo 1, João é convidado para ir ao céu e ver as coisas a partir de lá. Mas as coisas que João começa a ver a partir do céu, a princípio deixa ele um pouco triste, porque do capítulo 2 ao capítulo 3, João recebe uma ordem a escrever as 7 cartas das igrejas da Ásia. E João escreve palavras duras para aquela igreja, para aquelas igrejas. Os irmãos provavelmente conheçam as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas aquelas igrejas. João recebe então, do capítulo 2 ao capítulo 3, essa ordem de escrever cartas a essas igrejas. E João escreve algo para a igreja que ele foi pastor, por exemplo, a igreja de Éfeso, dizendo que aquela igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Pense o coração do velho João escrevendo isso. Já está aflito por causa desse contexto que eu acabei de falar para os irmãos, da igreja sendo perseguida, e agora o próprio Cristo se revela a ele e diz: escreva a igreja que você foi pastor, eles abandonaram o primeiro amor. Peça a ele, escreva aí, diga a eles que voltem ao primeiro amor. E João então escreve, e o coração de João eu fico imaginando cada vez mais aflito. Mas quando chega, irmãos, o livro de Apocalipse não acaba no capítulo 3, quando chega no capítulo 4, João tem uma visão. João tem a visão do trono de Deus, da sala, da administração. Pastor Jefferson, não sei se tem um local aqui na igreja, tem? Que estuda ainda não, né? Mas lá na Ciba a gente tem a sala do pastor Márcio lá, né? Então assim, a gente não entra assim, comum, né? Geralmente a gente avisa que vai entrar, tal. Você imagine algo elevado, mais elevado do que isso. Um local onde ninguém consegue entrar. Sala do trono de Deus é algo tão poderoso e tão forte que você pode lembrar de Isaías capítulo 6, quando ele diz que tem a visão do trono de Deus e os anjos
que estão lá diante do trono de Deus adorando, eles nem olham para lá, né? O texto diz que eles cobrem o próprio olho para não ver a glória de Deus. O texto diz que eles voam, provavelmente para não pisar no local que diz que a orla do manto cobria todo o espaço e os anjos voam. E os anjos que estão ali, em sua total pureza, não conseguem enxergar aquele que está sentado no trono. E João, então, no capítulo 4, tem essa visão da sala do trono. E o capítulo 5, então, é o texto que nós acabamos de ler. Aquele que está sentado no trono tem um livro na mão. E esse livro que ele tem na mão é o livro da história. O livro da história do povo de Deus. O livro que iria trazer o fim das coisas. Esse livro está lá na mão daquele que está sentado no trono. Verso 1 diz assim, confira aí na sua Bíblia. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Mas que livro então seria esse, meus irmãos, que está na mão daquele que está sentado no trono? É exatamente o livro da história. O livro do início das coisas, do Gênesis até o final de tudo. O livro da redenção. O livro da história da humanidade está na mão daquele que está sentado no trono. E algo então deveria alegrar o coração de João e já deveria alegrar os nossos corações também. De que a nossa história está nas mãos do próprio Deus. E Ele está em sua sala santa, em sua sala de governo, dirigindo todas as coisas. Então João olha para aquela cena e João fica encantado com aquilo que ele está vendo. O texto diz que João olha e vê na mão daquele que está sentado no trono um livro. E aquilo alegra então o coração de Deus. Esse livro que João está vendo, meus irmãos, é o livro da nossa história. Talvez você poderia pensar comigo, tipo daquele livro ali, porque o texto mais na frente vai dizer que o livro estava selado. Então não pense em um livro tipo a sua Bíblia que você está aí na mão, mas pense em um rolo, um pergaminho. Imagina uma folha dessa enrolada e selada com 7 selos, estava fechada, como a gente vai ver aqui mais na frente. E, meus irmãos, esses selos a gente vai ver aqui, é algo muito interessante, porque é algo lacrado, é algo fechado, é algo que ninguém consegue abrir. Esse livro, que aquele que está sentado no trono tem nas mãos, selado com 7 selos, quer dizer assim, que ninguém pode abrir, está fechado e está no domínio daquele que tem o livro. Os irmãos, você lembram daquela história lá de Davi com Batseba? Em todo o caso lá de Davi, então Davi não consegue resolver o problema e manda então Urias voltar para a guerra e ir para a frente da batalha. E Urias então volta para a guerra, no contexto lá, e Urias leva a própria sentença dele. Davi então escreve a sentença lá dizendo a Joabe, coloca Urias na frente da batalha. Urias não era guerreiro de frente de batalha. E ele manda a própria sentença de Urias. Urias leva aquele selo, aquele livro selado e não abre, porque se ele abrisse, a vida dele seria cobrada pelo aquele selo que foi aberto. E ele leva. Então é mais ou menos essa ideia que nós devemos ter desse livro que está na mão daquele que está assentado no trono. Então, meu irmão e minha irmã, é bom saber que a história de nossas vidas está na mão de Deus. Veja, o ponto central aqui do texto. João está vendo as coisas a partir da terra e Deus convoca ele a ver as coisas a partir do céu. E a partir do céu, o que João vê é Deus sentado no trono e com a história de nossas mãos em suas mãos. Eu fico muito alegre por isso. Saber que apesar de estar aqui nesse mundo, e apesar que muitas das vezes não ter respostas para muitas das coisas que acontecem na minha vida, eu ter essa certeza de que a minha história está nas mãos de Deus. De que essa história está na mão do Todo-Poderoso. De que a minha história não é obra de um acaso. Nenhum de vocês que estão aqui é obra de acaso. Porque, como já disse um grande teólogo do passado, se Deus não estivesse no controle de apenas um átomo, de apenas uma célula, eu não viveria bem nessa terra. Mas pelo fato de saber que Deus está no controle de todas as coisas, eu deito e durmo. E João então está recebendo esse consolo. Olha, João, Deus está no controle. Deus está no trono, João. Mas João então olha para aquela cena, se alegra com isso. Mas nós vamos ver, meus irmãos, no próximo verso, que vem um desespero para João. Vê o que é que diz no verso 2 aí.
texto diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? João agora entra em desespero de novo. Ele se alegra e agora se desespera, porque um anjo forte diz assim: quem é digno de ir lá no lugar inacessível, na sala do trono, e dizer: me dê esse livro aí que eu quero saber o que está escrito aí? O anjo faz essa pergunta e provavelmente, pelo que o texto mostra aqui, há um silêncio no céu, porque não tem ninguém digno disso. Meus irmãos, nós às vezes estamos diante de algumas autoridades e às vezes nos falta fala. Eu brinco assim que às vezes parece que eu não sei andar. Não sei se isso acontece com vocês, irmãos. De repente tem algumas pessoas assim e você fica um pouco envergonhado com aquelas pessoas, você vai passar na frente delas, parece que até você não sabe mais andar, você erra os passos, fica com tanta vergonha que parece que nem andar você sabe mais, porque você fica temeroso com aquela situação, com aquela pessoa que está ali, com aquela autoridade. Parece que você não sabe falar mais. Isso é com as autoridades da terra, imagine com a autoridade do céu. Por isso que o anjo pergunta: quem é digno de ir lá naquela sala? Quem é digno de entrar ali? Peguei o exemplo do pastor Jefferson, que iria lá da igreja também do pastor Márcio. Às vezes o pastor está lá na sala estudando, preparando as mensagens, e aí chega alguém lá para falar com ele, né? E eu geralmente não entro assim, né? Eu mando uma mensagem, quando ele não responde eu bato lá na porta, mas epa, eu não vou atrapalhar o momento dele lá. Mas mesmo assim, quando ele não responde, eu vou lá, bato e entro. Mas a pergunta é: quem pode entrar na sala do trono? Quem poderia entrar no lugar onde os anjos fecham os seus olhos para não ver a glória daquele que lá está? Isaías capítulo 6, quando está falando dessa sala do trono, diz que a glória de Deus cobria todo o espaço. E ninguém é digno. Então o anjo no verso 2 diz... João diz que viu um anjo poderoso proclamando em alta voz e perguntando: quem é digno de ir lá? Então, meus irmãos, na mão daquele que está sentado no trono, tinha a resposta do fim da igreja, tinha a resposta da vida de João, tinha a resposta da minha e da sua vida. E aí o verso 3 então nos diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Imagina agora a aflição de João. Ele se alegra por saber que a história dele, da igreja, a história das igrejas que ele tinha acabado de escrever, estava naquele livro. De repente João começa a murchar de novo, porque ninguém é digno nem de olhar lá para dentro, fazendo essa alusão a Isaías 6, onde nem os anjos em sua pureza conseguem olhar lá para dentro. E meus irmãos, a aflição então volta ao coração de João. E foi feita uma pesquisa, o texto diz, não é isso? Confira aí no texto comigo. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Foi feita uma pesquisa básica no céu, entre os serafins, os querubins. Qual dos anjos mais santo pode entrar lá naquela sala? João disse: foi feita uma pesquisa aqui, o IBGE passou por aqui, fez uma pesquisa e ninguém. Perguntaram: e aí, Miguel, vá lá você, cara? Miguel: cara, não vou não. Vá você? Não, não vou não. E você? Não vou não. Tá, então vamos descer, vamos na terra agora. Vai lá nos homens da terra, vai em Isaac, vai em Abraão, andou com Deus, vai lá, ele vai. Abraão: não vai dar para mim, cara, não vou entrar lá não. Então não achou ninguém na terra, nenhum dos poderosos da terra foi, ninguém. Ele: então desça um pouco mais, vai nas profundezas. Não encontrou ninguém digno de entrar na sala e pegar o livro e abrir os seus 7 selos. Agora imagine você no lugar de João, recebendo uma resposta dessa. João, a resposta está até ali, mas ninguém consegue. As irmãs aqui que estão grávidas, as que tiveram filho recente, né? Imagine você pegar ali o resultado, se é menino ou menina, e de repente ninguém pode ir lá abrir. Chama alguém, gente, alguém vai lá abrir, estou aqui desesperado, eu quero saber se é menino ou menina. Não, ninguém. Imagine, isso é levado ao maior nível. Ninguém era digno de entrar, pegar o livro e romper os seus selos. E aí, acontece com João o que aconteceria com qualquer um de nós.
Veja o que é que diz o verso 4, então, diz assim: eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Eu imagino o velho João lá, chorando, desesperado. Meu Deus, e agora, Senhor? Estava aqui sem esperança, de repente veio uma esperança no meu coração, e agora a esperança foi embora de novo. Porque ninguém é digno de entrar e de romper esse selo. Então, depois da grande pesquisa que foi feita, João estava chorando muito. Mas por que João chorava, meus irmãos? João chorava porque ele precisava saber qual era o fim da igreja. João chorava porque João sabia que a igreja estava sendo perseguida. João chorava porque tinha acabado de escrever as igrejas, e principalmente a igreja a qual ele foi pastor. E as palavras não foram palavras de ânimo, mas foram palavras de preocupação. E João chorava porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e de romper os seus selos. Por isso, João chorava muito. E a minha pergunta, meus irmãos, para vocês aqui é: qual é o motivo do qual você chora? E aí, choro aqui você pode entender de lágrimas, mas pode entender também de preocupação, de desespero. O que é que traz desespero, ou até muitas das vezes lágrima aos seus olhos? Quais são as motivações que levam você a viver desesperado, a viver preocupado? João tinha as dele, e provavelmente você também tem motivos. E essa noite é um momento de você refletir sobre isso. O que é que tem feito você chorar? Eu tenho alguns motivos que me faz, às vezes, não conseguir dormir direito, e às vezes até chorar por eles. Às vezes coloco diante de Deus em oração e peço a Deus: me dê paz, eu preciso descansar. E eu acho que vocês não são diferentes de mim. Eu acho que cada um que está aqui tem motivos que levam vocês a chorar. Incerteza do futuro, sem saber o que vai ser talvez o amanhã, ou até mesmo hoje. Talvez alguém enfermo, talvez perdeu alguém querido, talvez uma preocupação com a igreja local, com o avanço do ministério. Talvez, como o irmão orou aqui na direção do culto, a preocupação com Israel, com essa guerra. Gostaria então que você refletisse: o que é que te faz chorar? O que é que hoje tira o seu sono? O que estava tirando o sono de João era a preocupação da igreja e saber o que é aquilo, o fim de todas as coisas. Então, talvez você que está aqui nessa noite esteja como João, chorando por vários motivos. Eu gostaria então que você refletisse a respeito disso. Esse é um pequeno momento que eu gostaria de dar a você. Pense rapidamente: o que é que hoje tem feito você se preocupar, chorar? O que é que tem tirado a sua paz? Pense a respeito disso. Mas o texto então, ele não termina no capítulo 4 e no verso 4, e ele vai então para o verso 5. Confira aí em sua Bíblia. O verso 5 diz assim: então um dos anciãos, primeiro tinha dito a João: ninguém é digno de entrar lá. Aí vem outro agora e diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper seus 7 selos. Você imagine, meus irmãos, você receber uma palavra direto do céu dizendo a você: não chore. João está recebendo uma palavra dizendo assim: não chore, João. Não se preocupe, João, há uma esperança. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele é digno de abrir o livro e de romper os 7 selos. Mas, meus irmãos, pensem comigo: não foi feita uma pesquisa no céu? Por que não encontraram Cristo lá? Não foi feita também uma pesquisa na terra? E por que não encontraram Cristo aqui crucificado? E aí a gente volta lá para Gênesis e vê que antes dessas coisas serem feitas, nosso Deus já existia. Foi Ele quem diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse sentido, nosso Deus, Ele é antes dessas coisas. O texto aqui é tão profundo que eles não encontram Cristo nessa pesquisa simples que eles fazem, porque nesse sentido, Ele é antes de todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas, e tudo é do jeito que é, porque Ele criou todas as coisas. E Ele é digno de entrar no lugar inacessível, pegar o livro e romper seus 7 selos e ler o que ali está escrito.
E João então recebe uma palavra: não chores. E essa palavra também, meus irmãos, é para mim e para você. Nessa noite Deus fala para mim e para você: não chore. Mas não chore porque o problema passou. Essa não é a palavra. Não chore porque a igreja vai parar de perseguida. Essa não é a palavra. A palavra do ancião aqui é: não chore. Olhe para o leão da tribo de Judá. Olhe para a raiz de Davi. Olhe para Cristo. E em Cristo você vai ter esperança. Então na igreja não há aquele consolo do tipo: meu irmão, não chore, porque você está chorando. Não. Nós choramos mesmo. Nós passamos por momentos difíceis mesmo. Mas a nossa esperança não está nas coisas e nas pessoas, mas ela está no leão da tribo de Judá, na raiz de Davi, aquele que venceu. Vocês lembram? Porque o único momento da Bíblia em que fala que Cristo é o leão da tribo de Judá é esse aqui. Mas não sei se vocês conhecem a história e sabem por que Cristo é o leão da tribo de Judá. Quando você olha lá para a história, você vai compreender. Quando tem aquele caso lá de José, dos irmãos, e que os irmãos de José querem voltar ao Egito em busca de comida, e o pai deles diz: vocês vão, mas levem essas coisas e tragam comida para cá no tempo. Lembra lá das vacas magras, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e o povo de Deus precisa ir para o Egito atrás de alimento. Quando eles chegam lá, que José então percebe que são seus irmãos, diz: eu vou organizar a coisa de vocês, mas traga o irmão mais novo que você tem lá, Benjamim, deixe ele aqui comigo. Era o irmão mais novo. E é Judá quem diz: não, eu fico no lugar do meu irmão. É Judá que diz: não, se tem alguém para ficar, eu fico, eu substituo meu irmão. Então quando a gente olha para esse texto de Apocalipse e vê que Cristo é o leão da tribo de Judá, é aquele que nos substitui, é aquele que fica em nosso lugar. Então, essa é a esperança que João deveria ter. Que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir o livro e de romper seus 7 selos. Então, meus irmãos, como eu disse, nós temos muitos motivos para chorar. Mas o consolo que recebemos do céu é: não chore, olhe para Cristo. Então, todas as vezes, meus irmãos, que vocês se pegarem diante de uma situação semelhante a essa de João, olhe para a cruz. Talvez se você olhar para o seu esposo, o seu desespero aumente. Talvez se você olhar e ver a esperança na sua esposa, talvez seu desespero aumente. Talvez você queira a ajuda do pastor e no momento o pastor não consiga te ajudar diante de tantas coisas que ele está fazendo. Mas se você olhar para o leão da tribo de Judá, para a raiz de Davi, há uma palavra para você: não chore. Então, meu irmão, minha irmã, pense a respeito disso. Não chore. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Então, como eu disse, nesse caso, o não chore não é: você não tem motivos para estar chorando, mas o não chore é: tenha esperança que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. E aí, então, o verso 5 ainda diz que esse é o nosso Cristo, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. O fato é que Jesus Cristo é esse que vai e intercede por nós. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, falando ainda sobre essa questão de Cristo, de ser aquele que intercede por nós, de ser aquele que vai em nosso lugar, nos diz assim: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por toda a tentação, porém sem pecado. Então, meus irmãos, Jesus esteve aqui na terra, passou por aflições, como homem, passou necessidades, ele sabe o que é sofrer, e por isso você pode confiar nele, pois ele conhece as nossas dores, ele é a raiz de Davi. Pense no que o autor de Hebreus está dizendo nesse texto, que você não tem um sumo sacerdote que não se compadece de você. Quando você pensa no Antigo Testamento, principalmente lá em Malaquias, quando Malaquias escreve seu livro, os sacerdotes já tinham abandonado Deus, já tinham deixado Deus, e a forma que eles estavam cultuando, oferecendo o sacrifício a Deus, já não agradavam mais a Deus. O sumo sacerdote, o trabalho que eles faziam, eles já tinham abandonado a Deus, a um ponto de Deus dizer assim: eu queria que tivesse um corajoso no meio de vocês e fechasse essas portas, e ninguém abrisse mais,
porque eu não recebo o sacrifício de vocês. Deus diz aos sacerdotes daquela época assim: quando vocês matam um animal, a minha vontade, é Deus quem diz isso, lá em Malaquias, a minha vontade era de pegar as vísceras dos animais e esfregar na cara de vocês. Está lá em Malaquias, não sou eu que digo isso não, é Deus que diz. A minha vontade é de pegar as vísceras dos animais, para ser mais simples, as tripas dos animais, o intestino dos animais, esfregar na cara de vocês. Eu não recebo o sacrifício de vocês. Lembra que ele vai dizer aquele texto clássico lá? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, e pergunta: aonde nós estamos te roubando, Deus? Porque eles estavam deixando de levar o sustento para a tribo de Levi se alimentar. Então imagine um sacerdote desse que não intercede mais pelo povo. O autor de Hebreus está dizendo assim: nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é estar em nosso lugar, que sabe o que é padecer. Vocês têm um sumo sacerdote, um intercessor, que não é semelhante a esses da terra, que abandonou o povo, que parou de interceder pela nação de Israel. Mas vocês têm um que sabe o que é padecer. Vocês têm um que veio aqui e sofreu as dores que vocês sofrem. Então ele sabe o que é isso, por isso ele intercede por vocês. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. E aí o verso 6, meus irmãos, diz o seguinte: João ainda nessa cena, acompanhe comigo, não se percam, por favor. Nessa cena que está acontecendo no céu, vou fazer uma recapitulação rápida. João está desesperado porque acabou de escrever as cartas às igrejas e foram palavras duras. E aí então vem uma visão de esperança, que João vê o livro daquele que está sentado no trono. Mas depois vem outra palavra de desesperança, que o livro está fechado. Aí agora vem outra palavra de esperança, porque Cristo é digno de abrir o livro e de romper esses 7 selos. Essa é a cena. E aí João continua então vendo essa cena, e ele vai dizer no verso 6: então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esqueça os chifres e os olhos. O que o texto está querendo dizer é que aquele que estava ali era todo poderoso e era onisciente e sabia de todas as coisas. Esse é o símbolo aqui dos chifres e dos olhos. Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, vê todas as coisas, e ele também é todo poderoso. Mas olha que algo interessante, meus irmãos. João olha e ele viu o quê? Quem lembra? Qual foi o animal que João viu? Um leão. Vocês lembram? Ele disse: eu vi um leão da tribo de Judá, raiz de Davi. João vira e olha de novo. O que é que ele vê agora? O que é que diz aí o texto? Ele vê um cordeiro. Só que agora esse cordeiro, ele tem as marcas de quem foi morto. O texto diz: um cordeiro que parecia ter estado morto. Lembra que eu falei lá do povo lá em Malaquias, de como eles ofereciam o sacrifício? Basicamente, quando eles ofereciam o sacrifício diante de Deus, eles cortavam dessa parte aqui assim, até embaixo do animal, e cortava desse lado aqui para cá. E oferecia então o cordeiro como sacrifício. O que João está dizendo é assim: gente, estou vendo agora um cordeiro, e ele tem as marcas de quem foi morto, mas ele está vivo. Ele está cortado de cima a baixo, está cortado na sua lateral, mas está vivo, está com vida. Sabe qual o símbolo disso aí? O símbolo do próprio Cristo, que tem as marcas em suas mãos, mas que está vivo. É o Cristo que Tomé precisou tocar e ver as marcas em suas mãos. É esse mesmo Cristo que João está vendo aqui. E o texto diz então que ele está em pé, próximo do trono, e que tem toda a onisciência, todo o poder, e que sabe de todas as coisas. Então esse versículo ele fala do nosso Redentor. Esse Cristo ele fala daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou ao terceiro dia, e daquele que tem a história em suas mãos. Palavra de esperança para João. E eu vou lendo esse texto, eu não sei se os irmãos têm esse hábito, mas geralmente eu vou lendo e vou imaginando a cena. Estou lendo o texto ali e imaginando as coisas acontecendo. Eu imagino agora o semblante de João mudando. Eu imagino João agora não mais desesperado, mas com lágrima ainda nos olhos, mas agora enxugando e tendo alegria. Eu imagino agora João relembrando o Cristo ressuscitado que apareceu para eles. Eu imagino agora a esperança voltando ao coração de João.
Porque, meus irmãos, para você e para mim talvez seja fácil estar aqui agora em um local climatizado, um local sentado, mas no contexto de João, ele estava sozinho. Nenhum dos apóstolos estava mais vivo. Ele estava preso e provavelmente era o fim de tudo. Então, olhar as coisas a partir do céu para João traz esperança ao seu coração. Então, meus irmãos, aquele que morreu por nós conhece as nossas dores e aflições, pois ele é onisciente. O texto diz que os 7 espíritos, o texto fala dos 7 chifres, que são todo o poder que Deus tem, aquilo que é a essência de Deus, os atributos de Deus, está ali no Cordeiro. Ele é todo poderoso. Ele também tem um poder para mudar a nossa situação de choro e angústia. E ele estava fazendo isso com João. Verso 7 diz o seguinte: agora então nessa cena nossa, de João ver todas essas coisas, diz que então esse cordeiro, né, que a princípio é um leão, agora João vê um cordeiro, mas é o próprio Cristo. Diz que ele se aproxima, recebe o livro daquele que está sentado no trono. Então aquele anjo que procurava agora pôde contemplar alguém chegando. E como eu disse aos irmãos, eu fico imaginando a cena, os próprios anjos desesperados, João desesperado, de repente Cristo começa a se aproximar na cena. E todo mundo em silêncio, sem entender nada. E ele vai passando, passa por dentro dos anjos, passa por João e entra no trono. Todo mundo calado, em silêncio, que nem vocês estão aí agora. Nem o ar-condicionado fazia barulho na época, nem as crianças, nada, silêncio. E o cordeiro então vai no lugar inacessível e pega o livro em suas mãos. Eu imagino João daqui olhando aquela cena e sorrindo, e a esperança vindo em seu coração. E João lembrando da cena, e João lembrando da ceia, e João lembrando de seus irmãos, e João lembrando do momento em que colocou a cabeça no colo de Cristo, e João está ali animado com aquilo. E é essa provavelmente a cena que está acontecendo. Cristo vai lá e pega o livro daquele que está sentado no trono. Ele é digno de fazer isso. Aquele que o anjo procurava que fosse digno, então foi encontrado. Ele entra no lugar inacessível e pega. O verso 8 diz assim: ao recebê-lo, ao pegar aquele livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma taça, tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles se aproximaram diante do Cordeiro com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Sabe que cena é essa? Nenhuma oração de um crente, ela está vagando por aí. Há uma teoria que diz que tudo aquilo que a gente verbaliza não some. Então o que eu estou falando aqui para vocês, chega aí e depois vocês não conseguem ouvir mais aquilo que eu falei. Mas há uma teoria que essas palavras elas não somem, elas ficam, de alguma forma, elas existem. Alguns vão dizer que elas param nas rochas e encontram moradas ali, elas estão ali. Então tem muitas, se essa teoria for verdadeira, tem muitas palavras por aí nas paredes e nas rochas, vagando por aí. Mas há palavras que não estão nas paredes e nas rochas vagando por aí, que são as palavras de oração. O texto diz que todas as orações estão em taças de ouro nos céus. As orações dos santos estão lá nos céus. A resposta que a igreja estava precisando na terra estava nos céus. Não é isso que o texto diz aí? Ao recebê-lo, a receber o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Meu irmão, minha irmã, isso não alegra o seu coração? Isso não faz você ficar alegre em saber que a sua oração não está vagando por aí? Em saber que as suas orações estão diante de Deus? Às vezes nós como igreja perdemos a noção do que é orar. E aí como igreja não me limito à igreja da ponte, mas eu falo você como pessoa. A gente perde a noção do que é oração. A gente procura todos os outros meios e quando não encontramos mais nenhum, então a gente ora. Mas deveria ser o contrário.
Nós deveríamos orar primeiro e depois procurar os meios. O nosso Cristo, o ministério e a vida dele aqui na terra foi uma vida de oração. Jesus orou o tempo todo. Jesus vivia em constante oração, porque ele sabia que as orações não estão por aí vagando, mas que elas estão nos céus. Então pense aquela oração que você até já esqueceu, mas o céu ainda não esqueceu dessa oração. Está lá guardada. E no momento certo, Deus irá respondê-la. Então ele recebe o livro, e João tem essa visão agora de que as orações dos santos estão ali na mão do povo. Então saber que as nossas orações, elas estão diante daquele que é todo poderoso, daquele que tem todo o conhecimento. Porque, meus irmãos, nós precisamos fazer a leitura do texto e pensar no texto sem perder de vista aquilo que o autor quer nos mostrar. O que é que João está nos mostrando? Que Deus é onisciente, que sabe de todas as coisas, que Ele é todo poderoso, e agora está dizendo que as orações estão diante dEle. Então é isso que João precisava entender, que as orações do povo estavam diante daquele que é todo poderoso. Então isso deveria nos fazer ter uma vida cotidiana de oração, de repleta oração. Alguém já disse que um crente que pouco ora é um crente fraco. Eu li um livro, não sei se os irmãos já leram aqui, o pastor Jeff não sei se leu, algum dos irmãos pode me ajudar, acho que é O Poder pela Oração. Esqueci agora, um fininho verde de... Eu esqueci o nome do autor, M. Boss, não esqueci. É um fininho livro, Poder da Oração, alguma coisa assim. E ele traz vários relatos de homens e mulheres de Deus de oração. E quando eu li aquele livro assim, cada página eu parava e pedia misericórdia a Deus. Dizia assim, eu tenho misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim. E eu lia mais um pouco, tenha misericórdia de mim. No livro ele traz uma cena, conta uma cena de um pastor, que aquilo foi que mais afetou meu coração. Ele conta que um pastor, depois do seu trabalho do dia, ele vai para casa, e ele tem seu momento com a esposa, com filhos, e a esposa vai orar, e ele vai para o seu quarto de oração, seu lugar de oração, e começa a orar. E ele tira aquela noite para orar pela igreja, pelos irmãos, pelos membros, pelas necessidades da igreja. E ele conta lá no livro que quando é de madrugada, assim, já quase amanhecendo, às 4 horas da manhã, a esposa dele acorda e ele está lá ainda de joelhos orando. E ela então, preocupada, topa no ombro dele e diz, filho, já está amanhecendo, já é 4 horas. E ele tira a mão dela assim, diz, não me atrapalhe não. Eu tenho 5.000 almas para dar conta, ainda não estou na metade. Me deixa aqui com Deus. E ele continuou orando pelas pessoas. Eu li aquilo ali e disse, Senhor, misericórdia de mim. Eu falei que nem Paulo lá em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Senhor, tenha misericórdia de mim. Que esses homens e essas mulheres, eles têm essa convicção, e que eles oram ao Deus que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas, e que ainda as orações deles não estão vagando por aí, mas está diante de Deus. Outra cena, meus irmãos, porque às vezes a gente perde a noção, pastor Jefferson, quando a gente pensa em soberania de Deus, e a gente estuda muito sobre isso, sobre a soberania, sobre o poder de Deus, sobre Deus estar no controle de tudo, mas a gente esfria na oração, porque não, Deus já está no controle de tudo, mas Deus... um dos meios que Deus escolheu para agir é respondendo orações. Isso está nas Escrituras, meus irmãos. Quando você volta para Malaquias, por exemplo, o texto de Malaquias diz que o sol da justiça iria raiar. Depois de todo esse problema com os sacerdotes, esses homens que não estavam mais representando o povo de Deus, Deus traz uma palavra de esperança e diz assim, o sol vai raiar, vai vir um que vai resolver esse problema, mas antes dele vem outro, que vai preparar o caminho, falando de João Batista, vai vir um que vai preparar o caminho, para que o Cristo venha. Aí quando você vai lá no Novo Testamento, diz que os pais de João Batista estavam orando por um filho, então o anjo vem e diz a ele, Deus ouviu as suas orações, e a mãe de João Batista iria ficar grávida dele. Veja, Deus já tinha um plano, um projeto de trazer um que iria preparar o caminho, mas esse plano é dentro da resposta de uma oração.
Então nossa oração não está distante da soberania de Deus, porque o próprio Deus escolhe também esses meios para agir. Então se você quer ver o quadro mudando, se você quer ver o quadro da sua vida, da sua situação, da sua igreja, do seu país, você precisa orar, mas orar convicto dessas verdades, de que o Deus que você ora, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, e mais ainda, além disso, Ele sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor, e suas orações vai chegar até o céu, até aquelas orações que a gente não sabe orar, porque Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos que não consegue ser entendido no momento da nossa fraqueza, porque nós muitas das vezes não sabemos nem como orar. Então aquele momento que você estiver bem desesperado, bem desesperada, não deixe de orar. Se coloque diante de Deus, se ajoelhe, e se não vier palavras, chore. Que as palavras que para você está desconfigurado, o próprio Espírito configura e leva diante de Deus. Então nós deveríamos orar mais. Nós deveríamos ter vida de oração, porque nós temos a certeza de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Verso 9 a 10 diz o seguinte: E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, pois tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Qual era o cântico que eles tinham antes? Ninguém é digno de abrir o livro e romper os selos. Quando o cordeiro entra, que pega o livro, eles agora têm um cântico novo. E ele diz: digno é o cordeiro que foi morto. Tem até uma música, os irmãos sabem essa música? A irmã pode nos ajudar? Rapidinho, só para a gente pensar sobre isso. Que diz: cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. É isso que essa música está cantando, vocês sabiam? É esse texto que essa música está cantando. Havia um cântico antigo. Qual era o cântico? Ninguém é digno, estamos desesperados, estamos sem esperança. Mas quando o cordeiro entra no lugar inacessível e toma aquilo, diz que todos que estão ali se juntam e começam a cantar: digno é o cordeiro que foi morto, santo Ele é. Eles agora têm esse cântico novo. E a minha pergunta para você, irmão e irmã, é: esse cântico está nos seus lábios? Esse cântico de esperança está em seu coração? Esse cântico de vitória está aí dentro de você, trazendo esperança, consolo, conforto para você? Que digno é o cordeiro, que apesar de todas as coisas que você está passando aqui, digno é o cordeiro. Isso está em seu coração. E diz que a palavra que os anjos tinham é que com o sangue desse cordeiro ele comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui daria outro sermão, que era um sermão de missões, de que nós devemos fazer missões, porque temos uma garantia de que Cristo já comprou com o seu sangue povo. E aqui então daria outro sermão. Mas também o texto diz que o próprio Deus fez para si agora um povo onde Ele reina, e esse povo agora é o povo que serve ao próprio Deus. E aqui foi uma das brigas da Reforma Protestante, que é que todos nós agora não precisamos mais de um sumo sacerdote, mas nós podemos ir diante de Deus, e nesse reino que agora nós estamos, nós vamos diante do trono de Deus, e nós então entramos na presença de Deus em oração por causa de Cristo, e podemos orar. Lembra lá do véu que se rasga? Tem a ver com isso aqui, quando Deus constitui para Ele reino e sacerdotes. Então agora nós podemos entrar diante da presença de Deus, se colocar todas as nossas petições diante dele. Somos o reino de Deus, a igreja é onde Deus reina, nós somos o sacerdote desse rei. Saber que fazemos parte desse reino, do reino do Cordeiro glorioso, poderoso, deve nos mover então em missões, como eu disse, em evangelizar,
em ir, porque temos a garantia que com o sangue Deus comprou para si homem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus tem então seus eleitos espalhados pelo mundo, e o meio que ele escolheu de chamar esses eleitos é através da pregação do Evangelho. Mas o verso 11 a 14 vai dizer o seguinte: que o cordeiro é digno porque foi morto, e ele é digno de receber o poder, a riqueza, a força, a sabedoria e o louvor. Todas as criaturas então se reúnem e diz: digno é o cordeiro que foi morto. Todo mundo se reúne. É interessante isso aqui, porque a ideia que João quer trazer aqui é que, pelo menos alguns estudiosos vão dizer que esses que estão aqui, né, os 24 anciãos, provavelmente as 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, mas simbolizando, na verdade, todo o povo do Antigo e do Novo Testamento, todos os animais, todos os seres, toda a criação, então, agora adora ao Cordeiro. Então, a minha pergunta para você, diante dessa grande revelação que o texto de Apocalipse nos traz é: e você se levantará em coro com toda a criação? E quando eu falo isso, não quero me limitar ao que a gente vai fazer daqui a pouco, um cântico de resposta à mensagem, mas é na sua vida diária. Você vive uma vida de cântico a Deus, de adoração a esse que é digno de abrir o livro e de romper os selos. Meus irmãos, nós podemos não entender o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas o que não deve faltar em nossos corações é saber que o nosso Rei, aquele que governa toda a história, é poderoso e sabe o que é melhor para nós. Antes de trazer a palavra de conclusão, gostaria de compartilhar com os irmãos aquele caso do Jim Carrey. Quem já assistiu Todo Poderoso aqui? Quem já assistiu, levanta a mão. Se eu falasse quem já assistiu o Alto da Compadecida, ia ser todo mundo, né? Mas Jim Carrey, só alguns aqui, o Todo Poderoso. Rapidamente eu concluo com isso e algumas palavras breves. O ponto é que no filme, o Jim Carrey, né, ele é um repórter frustrado, porque ele não consegue matérias e com isso ele não consegue valores, dinheiro, e a vida dele não muda. Então ele questiona a Deus porque as coisas não acontecem para ele, acontecem para os outros. E lá no filme, Deus tira férias e diz a ele: agora você venha e assuma aqui o meu período de férias. Vou sair um pouquinho, dar uma relaxada, tirar meu ano sabático, tirar umas férias, e você vai ficar no meu lugar. E ele para assim diante de um notebook e começa a chegar, resumindo a história, né? Ele começa a mexer no cosmos, nas coisas, criando matérias para ele. Coisas começam a cair na Terra, meteoros, e ele vai ali como repórter e ele fica bem sucedido. Mas o que acontece, resumindo a história, é que um dia ele está diante do notebook assim, do computador, e começa a chegar um monte de e-mail, que são as orações do povo, e ele precisa responder aquelas orações. E o que é que ele faz? Imagine, ele dá sim a todo mundo. Sim, esse merece, tome. Dá sim a todo mundo. No outro dia tem um caos, um monte de gente ganhou na Mega Sena. Um caos em tudo, assim, nas coisas, porque ele disse sim a todo mundo. Ele não sabe governar todas as coisas. Aí no outro dia tem um caos na casa. Começa a aparecer no jornal um monte de caos. Então ele tem um novo encontro com Deus e ele diz: esse trabalho de Deus não dá para mim. Dá-me seu trabalho de volta. Qual é a conclusão que a gente chega diante disso aqui, meus irmãos? É que a história não está em nossas mãos. Jim Carrey percebeu isso no filme. Que a história está na mão daquele que está sentado no trono, que é onisciente, que é onipresente, que sabe de todas as coisas, e somente Ele pode abrir o meu e-mail e o seu e-mail da oração e dizer: agora não, e dizer: agora sim, porque Ele sabe do nosso futuro, sabe de todas as coisas, e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então você precisa descansar diante dessa revelação do Cordeiro de Deus. Eu concluo então dizendo que nós conhecemos a história do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele deixou a sua glória para vir até nós, para vir até aqui na terra, a terra manchada pelo pecado, para passar por terríveis agonias. Ele viveu aqui, sentiu nossas lutas e no final se entregou na cruz para levar sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava então sobre ele. Mas o ponto é que o sol raiou, a notícia chegou,
E a notícia foi: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O nosso Salvador ressuscitou, tem o livro da história em suas mãos. Diante dele estão as nossas orações, as orações dos santos. E ele é o nosso intercessor diante do Pai. Então essa verdade deve aquecer o meu e o seu coração. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, quero orar a Ti nesse momento, juntamente com o Teu povo. Talvez tenha alguém aqui, Deus, que esteja com o coração aflito, esperando do Senhor uma resposta, esperando do Senhor um alívio, um consolo. E a resposta que o Senhor traz nessa noite, para todos nós que aqui estamos, é que o Cordeiro é digno, de que o Senhor ainda continua no trono. Isso é fantástico, Deus, porque João não vê um trono vazio. Capítulo 4 de Apocalipse diz que o trono está habitado. Isso alegra o nosso coração de saber que o Senhor está no trono, ó Deus. De que o Teu Filho é digno de abrir o livro e de romper os selos. E que diante do Teu Filho, que é todo poderoso, que é onisciente, todas as nossas orações estão em taças de ouro, chegando diante dele. E Ele está nesse momento intercedendo por nós e rogando por cada um de nós. E a convocação que esse texto nos chama então é a adoração. E junto com toda a criação nós gostaríamos de fazer isso, Deus. Bendizer o Teu santo nome, glorificar o Senhor, porque digno é o Cordeiro que foi morto, é Ele que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus. Deus de Israel, todo-poderoso, Deus da igreja, ó Senhor. Nos ajuda, Pai, no momento de fraqueza, no momento em que as dores desse mundo quiser tirar a nossa paz. Faz conosco, Deus, semelhante àquilo que o Senhor fez com João. Nos convida a olhar a partir do céu. Nos mostra nas Escrituras, Deus, que a Tua verdade é quem deve prevalecer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Continua nos conduzindo em tudo para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos.